Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados. Graça e paz a você aí no Facebook, no YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Graça e paz a vocês aqui na igreja também. Daqui a alguns instantes, um apostolado novo, ministração nova, a direção de Deus para toda a igreja no Brasil e em toda a terra. Daqui a alguns instantes. Antes, vamos orar e agradecer a Deus. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus, porque Paulo disse: em tudo dai graça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em tudo te damos graças, te louvamos, te agradecemos, te reconhecemos em nossas vidas e te agradecemos por tudo e por todas as coisas, porque todas as coisas colaboram para o nosso bem. Cremos que tua palavra é viva, poderosa e eficaz e que ela não voltará para o Senhor vazia, mas será revelada a nós pelo teu Espírito Santo, através do apostolado. Anjos estejam ao nosso favor para a tua glória. E em nome de Jesus Cristo eu te peço que os que vão me ouvir e me assistir recebam um perfeito entendimento da ministração que será feita nessa noite. E isso para a tua glória, para a edificação do corpo de Cristo, para o perfeito entendimento da igreja que está em toda a face da terra, que é o corpo de Cristo. Senhor, para a tua glória, nós oramos em nome de Jesus e que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Amém. Amém, glória a Deus. Pode se assentar, você que está aqui, abençoado está aqui em Santo André. Glória a Deus pela sua vida. Um graça e paz especial a todo o Brasil, pelo Facebook, pelo YouTube, para toda a terra. Estamos ao vivo para todo o Brasil, para toda a terra, pelo Facebook e pelo YouTube. Já vai compartilhando aí para alcançar outros irmãos, tá? Você que não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal, tá? Entra no YouTube, procura Ministério Graça e Apostolado, é o canal oficial do MGA é esse, não tem outro. No YouTube, Ministério Graça e Apostolado, se inscreva no nosso canal e ativa lá o sininho, dá um joinha lá, para você ir acompanhando o apostolado e nos ajudando a levar. Quando você compartilha, você me ajuda a pregar o Evangelho da Graça. Ou seja, se você não vai, porque você mora na Bahia, mora em Pernambuco, mora em Manaus, mora em Minas Gerais, Rio de Janeiro, está na Espanha, está na Inglaterra. Então, se você não vai, quando você clica em compartilhar, você já está indo para centenas de pessoas levando a graça de Deus. Então, é muito importante você compartilhar a mensagem quando você está aí ao vivo comigo. Amém? Se você não tem o meu livro ainda, o mais recente livro, série Graça e Apostolado, volume 5, livro MGA, é o mais novo lançamento recente, série Graça e Apostolado. Já está em Portugal esse livro, hein? Já está em Portugal e em todo o Brasil. Todos os dias eu coloco nos correios vários livros, hoje mesmo já coloquei Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Manaus. Todos os dias, para todo o Brasil, São Paulo, todos os dias eu tenho colocado nos correios. Então, adquira o seu. Aí no Facebook tem o nosso contato, no YouTube tem o nosso telefone de WhatsApp. Entra no WhatsApp e me chama. Você envia uma oferta para o ministério e eu te envio esse livro, volume 5, e vai grátis, gratuitamente, Provérbios de MGA e o Rei de Tiro. Maior revolução em graça é essa revelação do Rei de Tiro. E vai também Provérbios de MGA. Não esquece de pedir, tá? Isso aqui é brinde, tá? Isso aqui vai de brinde. Só que você tem que me lembrar. Não esquece de pedir quando você entrar em contato para adquirir o livro 1, 2, 3, 4 ou 5. Você lembra lá, me envia também o Rei de Tiro e o Provérbios de MGA, porque eu não sei se você já tem ou não, né? Então você me lembra, tá bom? Hoje eu tenho um apostolado novo, assunto novo hoje. Olha, esses dias aí, a semana passada, uns 10 dias atrás, deixa eu trocar de microfone, já que a bateria já está, enquanto o Davis troca a pilha para mim aqui. Trocar de microfone.
Há uns 10 dias atrás, uns 15 dias no máximo, eu ensinei aqui sobre... Eu preguei aqui como entender a Bíblia. Estão lembrados que eu preguei aqui uns 10, 15 dias? Como entender a Bíblia. E hoje eu quero falar um assunto de suma importância. É muito importante o que eu vou falar aqui hoje, nessa noite. Obrigado, Deise. É muito importante. Alguns dias atrás eu preguei como entender a Bíblia. Está lembrado? Como entender. Fiz em 2 ministrações. Parte 1 e parte 2. Como entender a Bíblia. Hoje eu quero trazer algo muito importante para vocês, para a igreja. O tema hoje, o apostolado hoje, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma Bíblia. Ó. Eu tenho várias lá em casa, aqui também no ministério tem várias. Então isso aqui é uma Bíblia. Hoje eu quero ensinar algo a vocês, a definir a nossa linguagem, uma linguagem profética, cristã, apostólica. O tema de hoje desse apostolado, a Bíblia não diz, a Bíblia não fala. Esse é o assunto de hoje, tá? Tá vendo a Bíblia aqui? Essa é a Bíblia. Essa aqui é da editora Vida, é a Bíblia Thompson. Essa é a mesma Bíblia Thompson que eu uso no ministério desde 1992, hein? Essa versão. 92, né? 2002, 2012, quase 30 anos. Vai para 28 anos que eu uso essa mesma versão, a Bíblia Thompson, edição contemporânea. Mas o tema de hoje, a Bíblia não diz. A Bíblia não fala. A questão é que os crentes têm a mania de falar assim, a Bíblia diz. Não tem essa frase? A Bíblia diz. Aí cita o texto. Mas na verdade não é a Bíblia que diz. Se você pegar a Bíblia e der um microfone para ela, ela não fala. Se você pegar a Bíblia e der um microfone para ela não diz nada. A Bíblia não fala nada. O que é preciso entender que a Bíblia é um livro que contém vários livros com inspiração divina, profética. Então, a Bíblia é um livro que contém vários livros de vários autores, personagens, Moisés, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Malaquias e tantos outros, Paulo, João, Tiago, Mateus, Marcos, Lucas. Então, a Bíblia não diz, a Bíblia não fala. Quem fala são os personagens da Bíblia. Quem diz são os personagens, são os autores. Eu vou te mostrar hoje uma coisa que é preciso toda a igreja entender e compreender, para que você não traga ensino equivocado. Para você não ensinar alguém equivocado, de um modo equivocado. De repente você está conversando com alguém e você fala, mas a Bíblia diz... Espera aí, mas a Bíblia não diz. Alguém disse. Está percebendo? A Bíblia não fala. Alguém falou. E eu vou te dar alguns exemplos. Eu vou te mostrar alguns exemplos para que você não use a expressão a Bíblia diz. A Bíblia fala. Quem fala é quem escreveu lá. Então você vai no texto ver quem está falando. Quem está dizendo. Quem que escreveu. A Bíblia não diz, a Bíblia não fala. Fala quem escreveu. Por exemplo, se eu ler Romanos 11:13, convosco falo gentios. Quem é que escreveu Romanos? Paulo. Então não é a Bíblia que fala isso, quem fala é Paulo. Se eu ler Efésios 2:8, pois é pela graça que sois salvos. A Bíblia diz, não é a Bíblia que diz. Quem disse foi Paulo, em Efésios 2:8, que pela graça eu sou salvo.
Quem é que está entendendo o que eu estou falando? É nessa porta que eu quero entrar. Nesse caminho que eu quero entrar, para que você entenda a diferença de você usar a frase, a Bíblia diz. Porque a frase a Bíblia diz, ela é muito vaga. É igual você falar que crê em Deus. É muito vago você falar para alguém assim, eu creio em Deus. Ele pode ir embora assim. Ué, ele crê em Deus, mas em que Deus que ele crê? Porque Paulo diz em 1 Coríntios 8 que há muitos deuses e muitos senhores. Então falar apenas eu creio em Deus é vago. Então como devemos falar? Eu creio em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Aí fica claro. Mas você falar para alguém que você crê em Deus, ele fala assim, eu também creio em Deus. Na Índia tem muitos deuses. O Hare Krishna, para eles é um deus. O Buda, para eles, no budismo, é um deus. Então tem muitos deuses. Dizer eu creio em Deus é vago. Então não devemos dizer apenas eu creio em Deus. Devemos deixar a frase concluída. Eu creio em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Ficou claro? Aí a pessoa vai ver, mas eu não creio em Jesus. Aí você fala, bom, então não é o mesmo Deus. Porque eu falo que eu creio em Deus, você fala que também crê em Deus. Mas em que Deus que você crê? Em que Deus que eu creio? 1 João 5,20, Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então quando eu falo que eu creio em Deus, eu estou falando que eu estou crendo em Jesus Cristo. E o que você quis dizer quando você fala que crê em Deus? Eu creio em Buda, no Alá, eu creio no Hare Krishna, eu creio... Que Deus que você crê? Eu creio no Deus que fez os céus e a terra, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E o seu nome é Jesus Cristo. Estou sendo bem claro. Qual é o Deus que eu creio? Efésios 4,6, Paulo diz que há um só Deus. Efésios 4,5, Paulo diz que há um só Senhor. Esse Senhor é Jesus. Esse Deus é Jesus Cristo. Então fica claro, para que o Hare Krishna não pense que eu estou crendo no mesmo Deus que ele está crendo. Eu estou crendo no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se manifestou em Jesus e me salvou pela sua graça. É esse Deus que eu estou crendo. Eu estou crendo no Senhor Maitreya. Já ouviu falar do Maitreya? Maitreya é um Cristo cósmico da nova ordem mundial. A nova era usa muito o Senhor Maitreya. Eles não falam Jesus Cristo, né? Eles sabem, até os ímpios sabem sobre a volta do Senhor, de Cristo. Mas eles não falam assim, Jesus vai voltar. Eles falam assim, estamos esperando a volta do Senhor Maitreya. Esse Maitreya para eles é um Senhor que eles não querem chamar de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o de Paulo, é o de Pedro, de Tiago, é o da Bíblia. Então como eles são esotéricos, gnósticos, não usam Jesus Cristo, usam outro nome, Maitreya. Então é preciso deixar claro, quando você falar que você crê em Deus, eu creio em Deus, vírgula, no Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa eu entrar no meu assunto então. A Bíblia não diz, ela está aqui, ó. Ou então fechada. Tem gente que fala assim, esse negócio de falar que a Bíblia diz, isso dá errado, por quê? Porque muitos falam assim, a Bíblia fala que nós temos livre-arbítrio. Já viu essa frase assim? Aí você fala assim, eu tenho 50 e poucas Bíblias. Aonde a Bíblia fala que temos livre-arbítrio? Então é fraco dizer, a Bíblia diz. A Bíblia fala, aonde ela fala? Aonde ela diz? Quem é que disse isso? Quem falou isso aí? Então não se pode jogar na Bíblia, tá me entendendo? Não se pode jogar na Bíblia. O senhor está conversando com alguém, só vai falar assim, mas a Bíblia diz. Espera aí, irmão. Como assim a Bíblia diz? Então como você tem que fazer? Não, o apóstolo Paulo disse, aí você fala o que ele disse. Mas está escrito, Moisés falou, aí você fala. Mas está escrito na Bíblia, Davi disse que. Você tem que citar quem é que diz. Porque você falar que a Bíblia diz, a Bíblia não diz. A Bíblia não fala. Está claro ou não está claro? O assunto hoje, a Bíblia não diz. A Bíblia não fala. Quem diz são os personagens dela, os autores dela.
Eles que falam, eles que dizem. Então eu preciso saber o que eles disseram. Eu preciso saber o que eles falaram. Está claro ou não está claro? Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, abre aí 2 Crônicas, capítulo 7. É um texto tradicional, 2 Crônicas, capítulo 7, antes de Salmos. É um texto tradicional que os evangélicos, em geral, adoram citar. 2 Crônicas 7. E eles falam assim, a Bíblia diz, e até falam, Deus disse. O Deus disse, está certo que Deus disse, mas precisa saber para quem que ele disse. Precisa verificar em qual aliança que Deus disse isso. 2 Crônicas, capítulo 7. Abra sua Bíblia aí. 2 Crônicas, capítulo 7. Olha o verso 14. É o texto mais tradicional dos evangélicos tradicionais. Não tem um crente da lei que não adora 2 Crônicas 7,14. Olha lá. 2 Crônicas 7,14. Um exemplo que eu vou te dar. Para te mostrar que a Bíblia não diz. A Bíblia não fala. Alguém falou. Alguém disse. E então foi colocado na Bíblia. Porque a Bíblia é um conjunto de livros inspirados por Deus. Livros proféticos. A Bíblia é um conjunto. A Bíblia é um livro que tem muitos livros, na verdade 66, inspirados, proféticos. 2 Crônicas 7,14. Os evangélicos adoram falar assim, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está escrito ou não está escrito? Hã? Não está escrito? Primeiro, só que esse texto não é para nós. Está claro? E vou explicar por quê. Vou explicar por quê. Está na Bíblia? Está na Bíblia. É mentira? Claro que não, é verdade, está na Bíblia. 2 Crônicas 7,14. Mas não está escrito, tá? Eu acabei de ler. Mas é preciso você considerar que a Bíblia fala sobre a velha aliança e a nova aliança. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. E 2 Crônicas 7,14 faz parte do Antigo Testamento, do Velho Testamento, mais conhecido como a lei. Se você ler rapidinho, não sai do Crônicas não, tá? Não sai do Crônicas não. Se você ler rapidinho, eu não vou falar de cabeça porque as pessoas têm que aprender a manusear a Bíblia. Deixa o Crônicas aberto. Se você ler rapidinho Romanos 6,14, Romanos 6,14 diz, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, olha o que eu já aprendi aqui. 2 Crônicas 7,14 é um livro da lei. Romanos 6,14 é um livro da graça. O que diz 2 Crônicas 7,14? Que se eu orar, se eu buscar a Deus, então Ele perdoará os meus pecados. Esse texto não é para mim. Ainda mais eu que sou gentil. Nós. Esse texto não é. Esse texto foi um dia para o povo hebreu. Deus disse a eles. Eles viviam debaixo da lei. A lei prevalecia o pecado. Então, como eles estavam debaixo da lei e na lei prevalecia o pecado, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que povo que era esse? Os hebreus, os judeus. Está claro ou não está claro? Quem é que não sabe disso? Qual pastor na face da terra, que não precisa nem ser teólogo, mas qual pastor que não sabe que 2 Crônicas 7 é um livro da lei? Quem é que não sabe disso? Então todos sabem. Qual pastor que não sabe que quando Deus disse, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, quem é que não sabe que esse povo é o povo hebreu? Que não é nós, não somos nós, gentios, brasileiros, americanos, ingleses, espanhóis, alemães, não somos nós esse povo. Esse povo, não precisa nem de muita hermenêutica aqui, esse povo aqui é o povo hebreu, é o povo de Israel. Porque o texto que eu estou lendo é um texto do Velho Testamento, da Velha Aliança, da lei. E Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei?
Está claro ou não está claro? Então, olha como que o tema de hoje, a Bíblia não diz, a Bíblia não fala. Não adianta, você não pode falar assim, a Bíblia diz que se nós orarmos, Deus sarará e perdoará os pecados. Não, não, você não pode falar a Bíblia diz isso. Quem disse isso foi Deus ao povo de Israel numa velha aliança. Tem caneta aí? Esse texto já não vale mais para nós, a igreja que está em Cristo. Por quê? Porque esse texto já não encaixa com o Novo Testamento, com a Nova Aliança. Por quê? Porque Jesus, você quer ver uma coisa? Deixa o Crônicas aberto. Abre Colossenses, bem rapidinho. Deixa o 2 Crônicas aberto. Abre aí, Colossenses, olha lá, capítulo 2. Olha como que o texto já não encaixa com a Nova Aliança, com o Novo Testamento. Colossenses 2,13. Agora aqui não é a Bíblia diz, é Paulo disse. Ele que escreveu aos Colossenses. Então, é preciso aprender a falar corretamente. E não falar, a Bíblia diz, a Bíblia fala. Não, não é a Bíblia que fala, não é a Bíblia que diz. Quem disse foi alguém. Então você vai ver quem é que disse, em qual aliança que disse e para quem que ele disse. Tá claro? Aí você aprende a entender a Bíblia, a compreender a Bíblia. Olha lá, Colossenses 2,13, Paulo disse, e a vós, para aí. Se Paulo, Romanos 11,13, é o apóstolo dos gentios, então com quem que Paulo está falando? Com os gentios. Colossenses 2,13, vós. Quem é esse vós? Ele é o apóstolo dos gentios. Então esse vós somos nós, os gentios. Diferente de 2 Crônicas 7,14, onde Deus disse, se o meu povo. Mas nós não somos povo de Deus? Na nova aliança. 2 Crônicas 7,14 é na velha aliança. Era na lei. Nós na graça. Alianças diferentes. A aliança de 2 Crônicas 7 já terminou. Romanos 10,4. O fim desta velha aliança foi Cristo. A lei terminou em Cristo. Então, o 2 Crônicas 7,14 terminou em Cristo. Já não vale mais. Não tem validade. Os pastores devem ficar bravos comigo, mas é fato. 2 Crônicas 7,14 não é para a igreja de Cristo. E o pastor não tem que ficar bravo. Ele tem que falar amém. É verdade mesmo. 2 Crônicas 7,14 é para o povo da velha aliança, para o povo hebreu. Nós somos gentios. Eles não estavam em Cristo. Nós estamos em Cristo. Claro, não está a diferença. Está percebendo a diferença? Isso é interpretação. Se não fizer isso, vai entender a Bíblia de um modo errado. Está claro, irmão? Aí vai achar um texto da velha aliança onde Deus manda guardar o sábado. Está na Bíblia. Mas não é a Bíblia que diz isso. Às vezes Moisés, para o povo de Israel, às vezes Deus falando para o povo de Israel. Na velha aliança, na lei, não somos povo de Israel, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então não basta dizer a Bíblia diz. Tem que saber quem disse, e para quem disse, e em qual aliança que está. Está claro aí? Por isso que no começo eu falei aqui, olha, há alguns dias atrás, eu preguei aqui como entender a Bíblia. Você está percebendo que parece que é um segmento? Porque o assunto hoje, a Bíblia não diz, a Bíblia não fala. Colossenses 2,13, eu não posso falar, a Bíblia diz. Porque se eu ler Colossenses 1, verso 1, veja aí, olha aí, eu não posso falar, a Bíblia diz. Colossenses 1,1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo. Bom, então aqui eu estou sabendo que não é a Bíblia que está dizendo. Quem é que está dizendo aqui? Paulo, Colossenses 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo. E o que Paulo disse? Colossenses 2,13, e a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. Uma outra versão, perdoando-nos todos os nossos pecados. Perdoou todos os nossos pecados.
Volta algumas páginas. Efésios capítulo 2. Olha aí, ó. Efésios 2. Olha lá. Versículo 14. Efésios 2, 14. Paulo de novo. Você quer saber se é Paulo? Efésios 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Então, para você saber quem tá falando, é só ler o começo da carta. Efésios 2, 14, Paulo diz: pois ele quem? Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ambos quem? Judeu e gentil, ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne, Efésios 2,14, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Quer dizer, o Paulo está deixando claro que pela morte de Jesus, os pecados foram cravados na cruz. Você pode ver isso também, volta lá no Colossenses, agora, Colossenses 1, olha lá, ó, Colossenses 1, 14. O Paulo disse, em Cristo, Colossenses 1,14, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1,14. Bom, se Paulo disse na nova aliança, que é a que está valendo, porque a lei já terminou em Cristo. Se Paulo disse na nova aliança que os pecados, Colossenses 2,13, já foram perdoados. Se Paulo disse que fomos reconciliados com Deus, Efésios 2, 14 e 15. Se Paulo diz, Colossenses 1,13, que Cristo remiu os nossos pecados, como é que eu posso trazer para a igreja, 2 Crônicas 7,14, que diz, se o meu povo, que não somos nós, era o hebreu, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Como é que eu posso trazer esse texto para os dias de hoje? Só quem está entendendo. Tá claro aí que já não encaixa? Tá claro ou não tá claro? Por que não encaixa? Porque é um texto da velha aliança dirigido a um outro povo, ao povo hebreu. Tá claro ou não tá claro? Então não adianta você dizer, a Bíblia diz em 2 Crônicas. Não é a Bíblia que diz, não. Quem disse isso foi Deus referente ao seu povo, que eram os hebreus, o povo de Israel, debaixo da lei, de uma velha aliança, antes de Cristo. Então para eles esse texto valeu, para eles valia, para nós não. Paulo disse em 2 Coríntios 5,17, que tudo se fez novo. Então esse texto ficou para trás. Está claro ou não está claro? Vamos ver outro texto, Isaías 59. Eu estou te mostrando que a Bíblia não diz, a Bíblia não fala. Não adianta você falar para as pessoas, a Bíblia diz. Não é a Bíblia que diz, não. Você tem que falar quem é que disse. E se você falar, mas Deus disse aonde e para quem? Aonde ele diz? Na lei ou na graça? Na lei. O que ele disse? Para guardar o sábado. Para quem que ele disse? Deixa eu ver. Para os judeus. Mas eu sou gentil? Então já não vai encaixar. Está claro ou não está claro o que eu estou te falando, hein? Olha o Isaías 59. Vamos ver o que diz Isaías 59. Pode fechar o 2 Crônicas. De propósito, eu estou pegando esses textos para te mostrar, para você aprender a entender, a interpretar a Bíblia. Isaías 59, olha lá, ó, versículo 1. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Deus disse. Mas para quem que ele disse? Vamos ver. Isaías 59, verso 1. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isaías 59, 1. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Esse texto já não cabe para nós. Por que não cabe para nós? Porque Paulo disse em Efésios 2,8 que pela graça nós somos o quê? Salvos. Então como é que eu vou usar o texto de Isaías 59, verso 1 para a igreja, se a igreja já é salva? Está entendendo? Está claro que é um texto da lei. Por isso, olha Hebreus 8.
Deixa o Isaías aberto que eu já volto. Deixa o Isaías aí. Abre Hebreus 8,13. Olha o que Paulo diz em Hebreus 8,13. Olha só. Por isso que ele escreveu Hebreus 8,13. Deixa o Isaías aí que eu já volto, tá? Olha Hebreus 8,13. Eu estou lendo um texto da velha e um texto da nova, para você comparar. Hebreus 8,13. Ó, Hebreus 8,13. Dizendo nova aliança. Uma outra versão diz novo pacto, outra diz novo concerto, tá? Hebreus 8,13. A Bíblia Thompson diz: dizendo nova aliança, ele quem? Deus, ele tornou antiquada a primeira. Primeiro o quê? A aliança, está falando da aliança. Hebreus 8,13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, segundo a Crônica 7,14, é antiquado. Isaías 59,1 é antiquado. Antigo, antiquado, já não vale mais, não tem mais valor. Hebreus 8,13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Pô, olha, Isaías é 800 anos antes de Jesus nascer. Já passou mais de 2.000 anos que ele nasceu e morreu. Então já são quase 3.000 anos. Vamos fazer uma continha aí? De Isaías a Jesus, Mateus, 800 anos. De Mateus até nós, 2.300 e poucos anos. 3.000 anos. 3.000 anos depois. Como que eu posso usar a 2 Crônica 7,14 de hoje? Já não desapareceu? Olha lá, Hebreus 8,13. Perto está de desaparecer. Já passou quase 3.000 anos. De 2 Crônica 7,14 para hoje. Nesses 3.000 anos Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, perdoou os pecados, reconciliou judeu e gentil com Deus, foi para o céu. Olha o que já aconteceu. Tirou a lei, estabeleceu a graça. E eu vou chegar hoje e trazer um texto de 3.000 anos atrás. Para quem já foi perdoado. Para quem já foi justificado. Tem cabimento uma coisa dessa? Está entendendo? Desculpa, mas no meio pentecostal é o que os pastores mais usam. Eu duvido que o senhor não ouvia isso lá. Não ouvia? 2 Crônica 7,14. No meio pentecostal é o texto que o pregador mais usa. Em pentecostal em geral. Assembleia, congregação, pentecostal unida. Pentecostal em geral. Maravilha de Jesus, sinos de Belém. Pentecostal em geral. No meio pentecostal, 2 Crônica 7,14 é o texto que mais se usa. Para campanha, para tudo. Pregações. Um texto que não é para nós. Volta para Isaías 59. Por isso o tema de hoje, a Bíblia não diz. A Bíblia não fala. Você precisa ver quem falou. Para quem falou. E quando falou. Quer marcar aí? Quem falou? Para quem falou? E quando falou? Você pode dizer, mas foi Deus que falou. Tudo bem, nós cremos em Deus. E cremos que foi Ele que falou. Mas o segundo item, para quem que Ele falou? Deixa eu ver aqui. Aqui em Levítico? Bom, irmão, se é em Levítico, não é para o gentil. Que o Levítico é um livro da lei para os judeus hebreus. Se é em Levítico, não é para nós. Já começa por aí. Quem falou? Deus. Para quem? Para os judeus. Quando? Na lei. Mas nós estamos na graça. Está vendo que já não encaixa as coisas? Então aqui, irmão, aqui o senhor aprende a entender a Bíblia. No MGA você aprende a entender a Bíblia, a compreender a Bíblia. Você já não fica mais aqui com aquelas dúvidas. Mas eu li na Bíblia sobre o sábado, eu li na Bíblia sobre o batismo nas águas. Irmão, quem falou? Alô, é regrinha, marca aí. Quem falou, para quem falou e quando falou. Está claro ou não está claro? Se você não tem essas 3 regrinhas, quem falou, para quem falou e quando falou. Não, mas foi Deus que falou. Eu sei, irmão. Eu sei que foi Deus. Mas para quem que Ele falou? E quando que Ele falou? Ele falou aqui para o povo de Israel. Mas eu sou filho de baiano. Então não foi para mim que Ele falou. Eu sou gentil. Eu estou vendo aqui que na lei. Mas Romanos 6,14, eu não estou debaixo da lei? Estou debaixo da graça. Alô? Você não começa a entender a Bíblia melhor? Volta para Isaías 59.
Isaías 59, verso 1 e 2. Isaías 59, 1. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Diga comigo, já salvou? Nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, para aí. Já não vai casar com a nova aliança. Já vai chocar. Já vai criar atrito. O Espírito Santo está me lembrando de Hebreus 10. Olha lá, ó. Isaías 59, 2. As vossas. Diga, vossas de quem? Ué, só você ver com quem que Deus está falando. Isaías é um texto da lei ou da graça? Da lei. Se é um texto da lei, é para os judeus ou para os gentios? Para os judeus. Então esse vossa não somos nós, os gentios. Está claro ou não está claro? Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão? Se você pensar, se você lê a Bíblia sem compreensão, sem interpretação, se você lê Isaías 59 sem entender, você vai pensar que é você. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Espera aí, mas eu acabei de ler em 2 Coríntios 5, 18, que eu já fui reconciliado com Deus. Como que aqui está dizendo que faz divisão? Porque você está lendo um texto que não é para você. Está lendo um texto que já não tem mais validade. Na lei era assim. Na graça já não é mais. Porque a lei, antes de Cristo, o pecado fazia divisão entre Deus e os homens. Na lei, Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, terminou a lei, começou a graça, reconciliou os homens com Deus, perdoando todos os pecados. O Isaías 59, 2 já não encaixa mais. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Já não encaixa mais. Está claro ou não está claro? Já não. Alô? Para a igreja, pregador, você não pode usar Isaías 59, 2 para a igreja, hein? O pregador, você não pode usar Isaías 59, 2 para a igreja, hein? Por quê? Deixa o Isaías aberto, abre em Hebreus 10. Abre em Hebreus 10. Deixa o Isaías aberto. Abre em Hebreus 10. Olha como que não encaixa. Hebreus 10, versículo 16. Hebreus 10, 16. Paulo está dizendo o que Deus disse, lá em Jeremias. Hebreus 10, 16. Esta é a aliança que farei. Paulo dizendo o que Deus disse lá em Jeremias. Está entendendo? Porque eu estou lendo o texto pela metade. Eu não vou começar, senão vai demorar muito. Então, Hebreus 10, 16, Paulo está dizendo assim, olha, Deus disse, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. O que Deus tinha dito em Jeremias 31? Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Então acrescenta, Hebreus 10, 17, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Pô, Hebreus 10, 17, se Deus disse, jamais quer dizer nunca. Se Deus disse, nunca me lembrarei dos seus pecados e iniquidades, então o Isaías 59, 2 já não tem mais valor. Por quê? O Isaías 59, 2 diz o quê? As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vós. Pô, como é que faz divisão se Deus disse que não se lembra mais das minhas iniquidades? Como é que o pecado me separa de Deus, se Paulo está dizendo que Deus disse em Jeremias 31 que jamais se lembrará dos meus pecados? Aí as pessoas que não têm entendimento falam o quê? A Bíblia entra em contradição. Quem já ouviu essa frase? Não é que a Bíblia entra em contradição, é você que não tem o pleno conhecimento para entender a Bíblia. Pegou? A Bíblia, tem caneta aí? A Bíblia não entra em contradição, é você que não tem o pleno conhecimento. Às vezes a pessoa pensa que a Bíblia é uma caixinha da sorte. Ah, Senhor, fala comigo, e Ele abre aqui. Ah, Senhor, fala comigo, e Ele abre ali. Não é assim, você precisa conhecer. Filipenses 1, 9 e 10. A minha oração é para que vocês cresçam no pleno conhecimento. Então você tem que ter conhecimento. Não adianta você pegar, fechar os olhos e Senhor, fala comigo, e abre Isaías 59. As vossas iniquidades. Não, isso não é Deus falando com você.
Você está lendo um texto que não tem nada a ver com você. Não, mas Deus disse que as minhas iniquidades, mas Ele não está falando para você, não está falando com você, falou um dia com o povo de Israel. Só quem está entendendo? Isso, na teologia isso se chama hermenêutica, ou seja, interpretar, ou seja, entender o que você está lendo. Lendo a Bíblia, eu entendi que Isaías 59, 1 e 2 era para o povo de Israel na lei. Romanos 10, 4, o fim dessa lei terminou em Cristo. E agora? Agora Hebreus 10, 17, Deus disse: dos vossos pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Graças a Deus. Agora sim. Quem está entendendo? E por que Deus não se lembra mais, hein? Só lê Hebreus 10, 18. Olha lá. Por que Deus não se lembra mais dos pecados e iniquidades? Hebreus 10, 18. Ora, onde há o quê? Colossenses 1, 14. O que eu li em Colossenses 1, 14? Que Cristo remiu todos os nossos pecados. Então, Colossenses 1, 14. Se Cristo remiu os pecados, Hebreus 10, 18. Onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado? Não há mais oferta pelo... Oferta quer dizer, Jesus não vai morrer de novo pelo seu pecado. Por quê? Porque Ele perdoou, Colossenses 2,13, todos os pecados de uma só vez. Está claro ou não está claro? Amém, abençoados? Então, o Isaías 59 já não tem mais valor, já não tem mais sentido. Então, pregador, não use lição de casa, hein? A lição de hoje, diz o Espírito Santo, não use 2 Crônicas 7,14 para a igreja. Não use em congresso, não use em pregação, não use em ginásio, não usa para ninguém. Porque essa palavra de 2 Crônicas 7,14 não é para nós, brasileiro, americano, inglês, chinês, japonês. Não é para os gentios. Foi um dia para o povo de Israel que estava debaixo da lei. Não pegue texto da lei e traga para quem está em graça. Em Cristo. Está claro? Isaías 59, 1 e 2 foi um texto para quem estava debaixo da lei. Não traga para quem está debaixo da graça, que vai dar confusão. Pastor, mas todo texto na lei fala só sobre os judeus? Não. Tem textos na lei que fala sobre os gentios. Por exemplo, volta lá em Isaías. Eu vou dar um exemplo só, tá? Eu não tenho tempo de mostrar a Bíblia toda, mas um exemplo eu posso dar. Abre aí Isaías 65. Olha só. Aqui é um texto da lei, da velha aliança, mas olha só, hein? Isaías 65, verso 1. Aqui precisa interpretação. Tem caneta aí? Quando se lê a velha aliança, precisa de interpretação, precisa interpretar. A velha aliança. Quando lê a nova aliança, que é o novo pacto, que é a graça, não precisa interpretar. Porque Paulo já interpretou através do apostolado. Está claro? Por isso Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado. De novo, quando se lê um texto da lei, da velha aliança, é preciso interpretar. Isso é um perigo. Porque tem gentil que não sabe interpretar e está cumprindo coisa de judeu e trazendo para gentil. Tipo guardar sábado, subir no monte, fazer jejum, sacrifícios, porque não sabe interpretar a Bíblia. Pega textos lá na lei e traz para quem está hoje na graça. Então vai dar heresia, vai dar confusão. Então, quando se lê o Velho Testamento, é preciso interpretar. Vírgula. Quando se lê o Novo Testamento não é Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento é de Romanos para frente. É as cartas de Paulo. Quando se lê a graça, não precisa interpretar, mas precisa crer. Romanos 1,5, para a obediência da fé. Porque Paulo já interpretou o Velho Testamento. E, por exemplo, Hebreus 10 é o quê? É Jeremias 31. Romanos 9 é Oséias. E por aí vai. Então Paulo foi pegando a lei e
interpretando. Pegava a lei e interpretava. Hebreus 3, Paulo fala que Cristo é superior a Moisés. Foi lá em Êxodo ver que Moisés era um servo de Deus e falou, ó, tá vendo? Ó, Moisés era um servo de Deus, só que Cristo é filho. Moisés era servo, mas Cristo é filho. Quem que é o maior? O servo ou o filho? Isso é Hebreus 3. Então Paulo tirava a lei e trazia para Gasto e interpretava. O Novo Testamento já está interpretado. Agora eu vou ler o Velho, Isaías 65, para te mostrar que nem sempre na Velha Aliança só fala dos ou aos judeus. Na maioria das vezes fala para os judeus, mas fala dos gentios também. Você quer ver? Isaías 65, verso 1. Deus falando pela boca de Isaías. Uma palavra profética. Isaías 65, 1. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Isso aqui já é para você começar a pensar, tá? Eu, como profeta, já sei que Deus está falando. Eu já sei que Ele está falando. Isaías 65, 1. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. Abençoado. Deixa eu interpretar. Quem é que não buscava Deus? Ou melhor, quem que era o povo de Deus? Os hebreus, judeus. E quem que não buscava Deus, que Paulo disse que estava sem Deus no mundo, estranho às alianças? Quem que era? Os gentios. Então aqui eu já estou interpretando que Deus está falando dos gentios. E eu estou lendo Isaías 65, que é um texto da lei. Está claro? Isaías 65, verso 1. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. Olha lá, agora ficou claro. Ó. Há um povo, ó Deus falando, ó, há um povo que não invocava o meu nome. Alô, só tem dois povos na Bíblia. Judeu e gentio. O judeu era o povo escolhido. Deuteronômio 14. Era o povo escolhido. O gentio era o povo que não foi escolhido por Deus, que não buscava Deus, que não sabia de nada. Então de quem que Deus está falando? Em Isaías 65, 1. Há um povo que não invocava o meu nome. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos o dia todo a um povo rebelde. Alô? Aí a carapuça foi para os hebreus, hein? Foi ou não foi? Não ficou claro? Quer que fique mais claro? Isaías 65, 2. Estendi as mãos o dia todo a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Povo que me irrita, olha como que Deus estava com ele já, hein? Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos. Ora, quem é que fazia isso? Só tem dois povos, judeu e gentio. Quem é que fazia isso aqui? Judeu. Está claro ou não está claro? Isaías 65, verso 4. Povo que se assenta junto às sepulturas. Povo que se assenta junto às sepulturas. Verso 4. E passa as noites em lugares secretos, que come carne de porco, e cujo prato contém caldo de coisas abomináveis, e que diz, olha o que eles falavam, retira-te, e não te chegues a mim, pois sou mais santo do que tu. Era o que os judeus faziam com os gentios, né? Por isso que João 4 diz que judeu não se dava com samaritano. Isso já era uma rincha velha que eles tinham, né? O judeu era o povo escolhido, então nós fomos escolhidos. Vocês não, vocês são estrangeiros. Bom, deixa eu voltar no meu assunto. Vamos agora para a nova aliança. Eu quero te mostrar mais claramente esse tema aqui, ó. A Bíblia não diz, a Bíblia não fala. Agora eu quero confrontar 4 pessoas que falaram sobre o mesmo assunto. Deixa eu ver meu horário ali. Agora eu vou mostrar 4 pessoas. Não é a Bíblia que fala isso. Foram pessoas diferentes que falaram isso. Sobre o mesmo assunto. Eu vou te mostrar. Tem um bichinho voando aqui. Não tem jeito também. Eu vou te mostrar 4 pessoas diferentes que falaram sobre o mesmo assunto. Então, se você falar, a Bíblia diz, a Bíblia fala, vai dar confusão. E aí, você vai fazer as pessoas pensar o quê? Que a Bíblia
entre em contradição. Quando a Bíblia não entra em contradição. É só você entender que um falou uma coisa, o outro falou outra coisa, e o terceiro falou... Você tem que entender isso aí. Você tem que entender, não a Bíblia falando, mas quem a escreveu. Ficou claro? Então vamos ver aqui. Vamos ver 1 Pedro capítulo 5. O tema de hoje, a Bíblia não diz. A Bíblia não fala. Quem fala são os personagens da Bíblia, né? Os autores da Bíblia que falam, que dizem alguma coisa. Então não adianta você jogar na Bíblia, porque a Bíblia não fala. A Bíblia não diz nada. A Bíblia é um livro mudo. Se eu pegar o microfone e dar para a Bíblia aqui, ó, a Bíblia não fala. Se eu vou ler primeiro a Pedro, dá a entender o quê? Quem é que vai falar? O Pedro. Então eu não posso falar a Bíblia diz. Eu não posso falar a Bíblia fala. Quem diz é o Pedro. Quem fala é o Pedro. Vamos ver o que ele falou. 1 Pedro 5, quem já achou, diga amém. Verso 8. Vamos ver o que Pedro falou. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo. Olha como que o Pedro via. Não adianta você falar, a Bíblia diz, hein? Estou sendo bem claro. Você não pode falar, a Bíblia diz, porque a Bíblia é um livro. A Bíblia é um livro que contém vários livros. Tá claro? Não é a Bíblia que fala. Não é a Bíblia que diz. Quem fala é quem escreveu. Quem diz é quem escreveu. Se eu estou lendo 1 Pedro 5,8, quem está falando é Pedro. O que Pedro disse? Não é a Bíblia que diz. A Bíblia não fala, a Bíblia é um livro. Livro não fala. O que Pedro disse? Vamos ver. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão. Era assim que o Pedro via o diabo. Buscando a quem possa tragar. Está escrito? Está ou não está? Está escrito. Ou não está escrito? Não está escrito? Então você não pode falar, está vendo? Está vendo o quê? Não, está vendo o quê? A Bíblia não se entende apenas em um versículo? Está vendo o quê? O que você... Está vendo? Tá vendo o quê, irmão? A Bíblia não se entende apenas em um versículo. Está claro aí? Eu sou obrigado a ler outros versículos. Eu sou obrigado a continuar lendo a Bíblia. Eu não posso parar em 1 Pedro 5,8. Então vamos ler. Tiago, antes de Pedro, do lado de Hebreus. Tiago, capítulo 4. Do lado de Hebreus, Tiago, depois de Hebreus. Tiago 4, versículo 7. Tiago 4, verso 7. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Era assim que o Tiago via. Era assim que o Tiago cria. Era assim que o Tiago entendia. Vocês estão percebendo? Já está diferente do Pedro. São dois pregadores. Dois pregadores, duas igrejas. Imagina duas igrejas. Dois pregadores. Um prega aqui e o outro prega lá. O Pedro falou, o diabo anda ao derredor, procurando quem possa tragar. O Pedro falou. E o Tiago? Resiste ao diabo. Ele vai vir, você resiste a ele, enfrenta ele, e ele vai fugir de você. Vai sair correndo. Foi o que o Tiago falou. Não é a Bíblia que diz isso. Quem disse isso foi Tiago. Está claro aí? Está claro ou não está claro? Vamos ver o que João falou sobre esse negócio de diabo.
O Pedro disse que o diabo estava ao redor, procurando. Estava procurando quem que ele podia pegar. O Pedro falou assim. O Tiago disse, quando o diabo vir, você resiste a ele, hein? Enfrenta ele, resiste, que ele foge, ele sai correndo. O Tiago falou. E o João falou o quê? Vamos ver o que o João falou. 1 João, para frente, de Tiago. 1 João, capítulo 5. O João está depois do Pedro. 1 João 5, verso 19. Vamos ver o que o João falou. O tema hoje, a Bíblia não diz. A Bíblia não fala. Para de ficar dizendo para os outros, a Bíblia diz. A Bíblia não diz, irmão. A Bíblia é um livro. A Bíblia não fala nada. Quem fala é quem escreveu lá. Quem é o autor? Eu li Pedro, eu li Tiago, eu vou ler agora o João. Então não é a Bíblia. É o Pedro, é o Tiago, é o João. Está claro? 1 João 5,19. Vamos ver o que o João falou. 1 João 5,19. O João disse: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Está vendo? 1 João 5,9. Está escrito ou não está escrito? Está na Bíblia. A Bíblia é um livro com vários livros dentro dela. A Bíblia não é Salmos. A Bíblia não é Romanos. A Bíblia não é Efésios. A Bíblia não é Crônicas. A Bíblia não é Apocalipse. A Bíblia não é Provérbios. A Bíblia é um livro com um conjunto de livros dentro dela. Daí o nome biblioteca. Biblioteca é um lugar que tem vários livros. Biblioteca vem de Bíblia. Biblioteca é um lugar que tem vários incontáveis livros. Biblioteca. Bíblia é um livro que contém vários livros. Melhor dizendo, 66 livros dentro de um livro, chamado de Bíblia. A Bíblia não fala. A Bíblia não diz. Quem diz é quem escreveu. O autor. Pode ser Moisés, pode ser Davi, pode ser o Samuel, pode ser o Isaías, o Jeremias, o Paulo, o Pedro, o Tiago. A Bíblia, quem fala, quem escreveu. A Bíblia não fala. Só se está claro. Você tem que entender isso. Antes de morrer, tem que entender isso aí. Para ter o perfeito entendimento. Não adianta eu falar assim, a Bíblia diz que nós somos salvos. A Bíblia diz isso? Aí eu vou procurar a Bíblia. Onde que a Bíblia diz, hein? Eu estou lendo aqui em Levítico, não vi isso. Eu vi o irmão falar que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Eu já estou aqui em Deuteronômio, não vi ainda. Ih, irmão, vai demorar para chegar em Efésios 2,8, hein? Se você está em Levítico, vai demorar para você achar Efésios 2,8, hein? Então não é para você dizer, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Paulo disse em Efésios 2,8 que nós somos salvos pela graça. Só quem é que está entendendo, hein? Quem é que está entendendo? Eu estou te passando um nível mais excelente de entendimento espiritual. Está claro? Um nível mais excelente, né, irmão? As crianças, a Bíblia diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem já ouviu essa frase? É? E onde é que está escrito isso? A Bíblia diz, né? Bom, a Bíblia não diz, a Bíblia não fala. Quem é que disse isso aí? Que eu tenho 50 e poucas, e eu não achei ninguém que falou isso. Que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não vi ninguém que falou isso. Quem é que te falou isso aí? Eu fui numa campanha lá, o missionário não sabe de nada, nem a Bíblia não conhece. Eu fui numa igreja pentecostal, o pregador disse, a Bíblia diz, e eu gravei essa frase. Pregador não sabe nada. Não está escrito isso. Ninguém na Bíblia falou essa frase. De Gênesis a Apocalipse. Essa frase não existe. A frase, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Tem caneta aí? Essa frase não existe na Bíblia. Nunca ninguém disse isso. Ficou claro? É só alguém que tem 54 Bíblias. E eu penso que eu conheço um pouco dela. A
A frase nós temos livre-arbítrio, essa frase não existe na Bíblia. Eu li na Bíblia que nós temos livre-arbítrio, eu já li, você leu? Está aqui, ó. Onde é que você leu? Quem é que falou isso aí? Você não vai achar. É porque eu li aqui que dá a entender, você pensa assim, mas não está escrito assim, é você que pensa assim. Agora eu te mostro na Bíblia que está escrito, Paulo falando em Romanos 8, 29 e 30, que nós fomos predestinados. Está escrito. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não dá a entender. Está escrito em Efésios 1:5 que em amor Deus nos predestinou. Está escrito em Efésios 1:11 que fomos predestinados conforme o propósito de Deus. Quem falou isso foi Paulo em Efésios 1:11. Eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Agora você falar, a Bíblia diz aonde? Quem é que disse isso? A pessoa fica sem resposta. O MGA é um ministério extremamente bíblico. Por isso que eu falo aqui, vai para 30 anos. Se estiver escrito, eu creio. Porque é um ministério extremamente bíblico. Não é um ministério como os outros que vai engolindo qualquer coisa. Eu vi falar. Você viu falar, mas não está escrito. Porque para mim, para você, mas onde é que está escrito? Porque um dia eu vi falar, mas você viu falar, mas onde é que está escrito? Então o MGA é um ministério extremamente bíblico, extremamente bíblico. Se tiver escrito, eu creio. Se não está escrito, não vem com conversa. Não cola. Tem que estar escrito e testificado, confirmado pelo Espírito Santo. Amém? Porque está escrito sobre guardar o sábado. Mas para os judeus, para os hebreus, numa velha aliança. Então não basta só estar escrito. Tem que ter um entendimento. Amém, abençoado? Cremos no que está escrito. Nós cremos que a guarda de sábado é bíblico. Está na Bíblia. Nós cremos. Mas entendemos que era para um povo específico. Pegar uma lei judaica e trazer para o gentio cumprir. Como que eu defino isso, hein? Falta de conhecimento? Falta de entendimento? Falta de compreensão? Como é que eu defino isso aí? Pegar um texto judaico e trazer para o gentio cumprir? Pegar um texto da lei que já foi abolida em Cristo e trazer para quem está debaixo da graça? Como é que eu defino quem faz isso? Como herege? Como mal intencionado? Não, hoje eu estou bonzinho, vou poupar. Eu vou definir como pessoas que não têm o pleno conhecimento e o pleno entendimento da graça de Deus em Cristo Jesus. Quem faz isso? Tirar um texto da lei e trazer para quem está em graça. Tirar um texto judaico e trazer para quem é gentil. Quem está entendendo? Mas em quantas igrejas o senhor passou e não te deram esse texto da lei para o senhor viver? Sendo que o senhor é gentil. Quantos vocês não passaram? Voltando para o João, 1 João 5,19. Então João disse, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Não é a Bíblia que diz o mundo inteiro jaz no maligno. Porque a Bíblia não fala. A Bíblia é um livro, que contém vários livros. Está claro? Não é a Bíblia que fala. Quem fala ou quem falou que o mundo inteiro jaz no maligno foi? Quem falou isso? João. Tudo bem aí? Ou não é isso? 1 João 5,19. Bom, levante um dedo, diga assim, Pedro disse que o diabo anda ao derredor. O outro dedo, digo, Tiago diz para resistir ao diabo. Diga, João disse, o terceiro dedo, que o mundo inteiro jaz no maligno. Quantas pessoas são aqui? 3. Na nova aliança, existe 4 pregadores. Na nova aliança. Gálatas 2:9. Pedro, Tiago, João e Paulo. Gálatas 2:9 fala claramente. Pedro, que é Cefas, Pedro, Tiago, João e Paulo. Eu já citei o Pedro
Eu já citei o Tiago e eu citei o João. Falta quem? O Paulo. O Pedro diz que o diabo está ao derredor. Não é a Bíblia que diz, foi o Pedro. Está claro aí? O Tiago diz que tem que resistir ao diabo. Não é a Bíblia que disse isso, que a Bíblia é um livro de papel. A Bíblia não fala. Quem falou isso foi o Tiago. Vamos dar nome aos bois, né? Aos pregadores. O João disse que o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo inteiro. O Pedro falou que estava só ao derredor do crente. Mas o João falou, não é só ao derredor não, está no mundo inteiro. Pedro, Tiago e João. São 4, falta quem? Paulo. Vamos ver o que Paulo falou. Hebreus 2:14. Vamos ver. O tema de hoje, a Bíblia não diz. A Bíblia não fala. Quem fala são os escritores que estão na Bíblia. O Pedro, Tiago, João, Moisés, o Davi, o Salomão, o Jeremias. Quem fala é o que escreveu. A Bíblia é um papel, é um livro. Hebreus 2:14. Vamos ver o que Paulo falou. Hebreus 2, o Pedro disse que o diabo está ao derredor, buscando, procurando quem possa pegar, tragar. O Pedro falou. O Tiago disse, não, tem que resistir ele. Resiste ao diabo e ele vai fugir de você. E o João? O mundo inteiro jaz no maligno. Tudo do diabo, está dominado. Tudo do diabo, o João falou. E o Paulo? Hebreus 2:14. Portanto, Hebreus 2:14, visto que os filhos de quem? Filhos de Deus. Visto que os filhos participam da carne e do sangue. E por que os filhos participam de carne e sangue? João 4:24, porque Deus é espírito. Hebreus 12:9, pai dos espíritos. Então, os filhos que participam de carne e sangue são espíritos. Tá claro? Porque o seu pai é o quê? Espírito. O seu pai é espírito, o filho é espírito. Tá claro aí? Quem é o seu pai? Deus. E quem é o filho? Nós. Então Deus não nos vê em carne. Ele é espírito, ele nos vê em espírito. Então Paulo disse, Hebreus 2:14, visto que os filhos, ou seja, os espíritos, receberam ou recebem ou participam de carne e sangue, também ele quem? Deus, em Jesus, participou também de carne e sangue. Ou seja, das mesmas coisas. Por que ele participou de carne e sangue? Hebreus 2:14. Para que pela morte, Jesus não morreu na cruz? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, aquele que o Pedro disse que estava ao derredor, procurando a quem possa tragar. Para que pela morte aniquilasse aquele que o Tiago disse que tinha que resistir a ele, que ele ia fugir de vós. Para que pela morte aniquilasse aquele que o João diz que o mundo inteiro está nas mãos dele. O Paulo diz, Jesus, que é o próprio Deus revestido em carne, participou de carne e sangue para que pela morte, para que através da sua morte na cruz, Hebreus 2:14, aniquilasse o império da morte, isto é, o diabo. Resumindo, a Bíblia não diz, a Bíblia não fala. Paulo disse que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Hebreus 2:14. O Pedro disse que o diabo estava ao derredor, procurando quem podia pegar. O Tiago disse para resistir ao diabo, que se resistisse a ele, o diabo ia fugir. O João disse, o diabo está no mundo todo, o mundo inteiro jaz do maligno. E o Paulo disse, vocês precisam entender uma coisa. Assim como os filhos de Deus participam de carne e sangue, Deus também participou de carne e sangue para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Está claro ou não está claro?
Hã? E para terminar, com um único versículo. Abre em 2 Coríntios. Vamos ver o que Paulo diz. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Por que eu vou terminar com Paulo e não com Pedro? Por que eu vou terminar essa ministração com Paulo e não com Tiago? Por que eu vou terminar essa ministração com Paulo e não com João? E não com Moisés? Por que eu vou terminar com Paulo? Por um único motivo. 2 Coríntios 11, verso 10. Não é a Bíblia que diz. Foi Paulo que disse. 2 Coríntios 11, 10. Como a verdade de Cristo está em mim. Por que eu não vou terminar essa ministração com Tiago? Por que eu não vou terminar essa ministração com Pedro? Por que eu não vou terminar essa ministração com João? Porque Paulo disse que a verdade de Cristo está com ele. A ele foi revelada a graça de Deus em Cristo. 1 Coríntios 3,10. Paulo disse em 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. A revelação da graça não foi dado a Tiago, não foi dado a Pedro, não foi dado a João. Conforme está escrito e registrado na Bíblia, Paulo disse em 1 Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. É o que eu estou fazendo. O Paulo pôs o fundamento, que é Cristo, e eu estou edificando sobre o fundamento que Paulo colocou. Então não posso terminar essa mensagem com Pedro, nem com Tiago, nem com João, mas com Paulo, 2 Coríntios 11:10, que disse que a verdade de Cristo está com ele, estava nele. Amém? Está claro ou não está claro? Sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. E até domingo às 18 horas. Graça e paz. Anjos em seu favor. A verdade da graça está com Paulo.